Fala galera, treinador Wilson na área e hoje eu vim falar com vocês um tema super relevante da musculação, que é um dos conceitos principais na parte de treinamento. Eu nunca vi esse vídeo na internet e a explicação que eu vou dar ela é muito peculiar, que diz respeito muito à execução de movimento, porque periodicamente surge na internet polêmicas com relação à execução e à forma de fazer o exercício. Esses princípios têm relação direta com isso. E eu convidei a minha amiga, atleta pro, Elaine. E aí, Elaine, beleza? Olá, pessoal, tá tudo pronta bem? pra Bom sofrer? dia. Vamos lá. É isso aí, bora! No meu último vídeo eu falei um pouco sobre as falhas do treinamento. Hoje o vídeo vai ser só sobre isso. Então vou falar sobre os 3 tipos de falha, que a primeira falha é a técnica, a segunda falha é a falha concêntrica e a terceira falha é a falha excêntrica. Vamos lá? O conceito da falha é muito relevante dentro da musculação porque diz respeito ao parâmetro de intensidade que eu vou implementar no treinamento do meu aluno. Então, eu vou medir o grau de esforço do aluno por esses parâmetros que a gente chama de falha. A primeira falha é a falha técnica, mas antes de falar um pouco especificamente sobre a falha técnica, eu quero comentar com vocês um pouco sobre a técnica de movimento. Elaine, faz algumas repetições para mim de remada. Movimento bem técnico. Bom, como eu falei para vocês, a Elaine é uma atleta profissional de fisiculturismo, então a técnica de musculação dela é bem apurada, ela tem bastante consciência corporal. Então a gente pode ver aqui na prática como é que o ombro dela desliza para frente e para trás, fazendo uma adução das escápulas. Por quê? Porque é essa musculatura que eu quero trabalhar. O iniciante, aquele que não tem técnica na musculação, tende a pensar só no movimento e não na contração muscular. A pessoa puxa e fadiga o bíceps primeiro, porque ela está preocupada em puxar e não em contrair as costas. E na maioria das vezes ela deixa de fadigar, de ativar a musculatura alvo para trabalhar um músculo secundário. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento. Mais algumas, Elaine. Ó, como ela deprime bem. Tá vendo? Então, na prática aqui, a Elaine vai conseguir gerar um estímulo adequado para a musculatura alvo aqui, que no caso é as costas do trapézio, parte superior das costas. Beleza, Elaine? Agora a gente vai falar um pouco sobre a falha técnica. Antes de mais nada, eu preciso determinar qual é a faixa de repetições que eu quero trabalhar. A Elaine está trabalhando entre 8 e 12, então eu vou colocar um peso correspondente a 8 e 12 repetições. Vamos lá, Elaine, começa o movimento aí. Então, Elaine, trazendo bem a contração para as costas. Ótimo. Boa, Elaine, capricha aí. O movimento ele deve ser sempre técnico. Sempre. Tá começando a ficar difícil. Ó, percebe que agora ela já está comprometendo um pouquinho a técnica. Como é que eu sei? Porque ela está descolando mais o tronco. Ela está precisando fazer uma extensão do tronco utilizando a musculatura lombar para completar o movimento. Mais 2, bora! Continua, Elaine, vem, puxa, mais uma, ainda dá, bora! Mais uma, vem! Boa, Elaine, ótimo! Ó, no caso aqui ela fez 13 repetições. Lembra que eu falei numa faixa entre 8 e 12? Então o peso é quase isso, talvez aumentaria um pouco para a próxima série. O importante aqui é que ela conseguiu chegar na falha. A gente viu aqui na prática que a técnica ficou comprometida, porque ela começou a utilizar outros músculos para completar o movimento, né? E a falha técnica se caracteriza exatamente por isso. Então, a Elaine vai utilizar a falha técnica no treinamento dela quando ela quiser uma intensidade um pouco mais baixa, porque a falha técnica é a primeira falha. Ela deve ser também utilizada para as pessoas que estão iniciando o treinamento. Então, a pessoa, um iniciante ou até mesmo um intermediário, ele sempre vai utilizar a falha técnica como um parâmetro de grau de intensidade, tá? Que seria o primeiro parâmetro, o primeiro nível de grau de dificuldade. Agora a gente vai falar sobre a falha concêntrica. E a falha concêntrica seria o segundo nível de falha, tá? Que é um pouco mais difícil. Vamos lá? Nessa série agora eu vou implementar a ideia de falha concêntrica. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que a falha vai determinar o grau de esforço do meu aluno. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ajustar o peso. Eu aumentei o peso aqui para a gente ficar ainda numa faixa entre 8 e 12.
Começa a fazer, Elaine. Vamos observar aqui a execução da Elaine. Então, ó, já percebe que sente que o esforço dela já é maior. Ela tá com uma boa técnica, deprimindo bem o ombro atrás, ó, as escápulas. Vai lá, Elaine, puxa. Isso, lá atrás. Excelente. Isso, puxa com força, vamos. Começou a ficar difícil, ó. Agora tá perdendo um pouco da técnica, só que eu quero ultrapassar isso. Eu não tô buscando falha técnica, eu tô buscando falha concêntrica. Então ela vai continuar fazendo. Puxa, Elaine, lá atrás, vamos. Vamos, joga mais duas, bora, vem. Mais uma, puxa agora com força. Bora, 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 bora. Mais uma. Vem. A última. Bora. Aí, deu. Percebe que nas últimas séries, nas últimas repetições, a Elaine não conseguiu completar o movimento. Então ela falhou na fase concêntrica. Exatamente isso que a gente chama de falha concêntrica. Ela fez bastante repetições aqui. 15 repetições ela chegou a fazer, acho que perto disso. Então significa o quê? Que o peso ainda está leve. Na próxima série eu ajustaria a carga e pediria o mesmo nível de esforço na mesma faixa de repetições, entre 8 e 12. Vamos falar um pouco agora sobre a falha excêntrica. Essa falha é que exige mais o nível de esforço do aluno. Então, é a série mais pesada, mais intensa, por isso eu vou utilizar mais peso, tá? Então, nesse método, ela vai utilizar bastante peso, ela vai ultrapassar a primeira falha, que é a falha técnica, ela vai ultrapassar a falha concêntrica, e aí eu vou entrar para ajudar na fase concêntrica, para que ela consiga completar o movimento e valorizar a falha excêntrica. Então agora a gente vai buscar a falha excêntrica. Vai chegar um momento, percebe, que a velocidade da frenagem do movimento da subida da barra vai ser acelerado, tá? Então a gente vai, quando começar a acelerar, a gente está chegando perto da falha excêntrica. Vamos lá, vamos na prática. Bora, Elaine. Coloca o strap aí. O strap é importante para ela conseguir ativar bem as costas sem fadigar o antebraço, porque como a gente está utilizando bastante peso, a tendência natural é ela fadigar o antebraço antes de fadigar o músculo alvo que a gente quer atingir, que é as costas. Vamos lá, vamos começar, Elaine. Bora, puxa com técnica nas primeiras. Vamos lá, faz o teu máximo. Agora é nível máximo de intensidade. Esforço lá em cima. Vamos. Olha lá, começou a falhar já. Vai, puxa lá embaixo, bora. Aí, ó, falhou concêntrica. Vou complementar. Vem, puxa. Completei, segura a excêntrica. Eu quero que tu valorize a volta. Valoriza a volta, trava. Isso. Puxa o máximo que tu conseguir. Eu vou ajudar e tu vai travar a volta. Vamos tentar mais 3. Segura a volta. Frena, frena, frena. Bora. Segura a volta. Segura, segura. Tenta mais uma. Bora. Acelera um pouco. E mais uma, a última. Vem. Trava. Perdeu. Beleza. Ótimo. Cheguei na falha excêntrica. Percebeu? Na última repetição ela não conseguiu frenar. Pessoal, esse tipo de treinamento, esse nível de intensidade, não é qualquer pessoa que pode fazer. A Elaine treina há muito tempo, tem excelente técnica de movimento, a musculatura dela é super desenvolvida. Então, uma pessoa que está apta a utilizar essa metodologia e ainda num treino que seria uma semana, né, ou uma série que provocaria um choque, uma adaptação maior, uma quebra de estímulo maior. Então isso tudo vai ser dosado pelo treinador dela de acordo ao período do treinamento dela. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer a seguinte ressalva. A falha técnica, a falha concêntrica e a falha excêntrica, como eu falei antes, são parâmetros para medir o nível de esforço que eu quero implementar naquela série para o meu aluno. Então, elas têm que estar diretamente ligadas ao nível de condicionamento do atleta e o período que ele está na periodização que ele está executando, se é um choque, se é apenas um condicionante. Então, por exemplo, treinamento que a Elaine faria regenerativo dentro da periodização de treinamento dela do fisiculturismo, a falha técnica seria mais utilizada. Já, talvez numa semana de choque, a gente implementaria algumas séries de fase excêntrica. Então, sempre pensar nisso. Que fase que eu tô da minha periodização, que nível de intensidade que eu quero implementar, sempre ressaltando que a primeira coisa que eu preciso entender é a pessoa que eu vou aplicar aquilo. Tá? Porque o exercício é uma balança, você vai ter os benefícios do exercício, mas sempre existe risco. Quanto maior a intensidade do treinamento, maior o risco. Então não é qualquer pessoa que consegue utilizar, principalmente a falha excêntrica, que a gente viu lá,
que a Elaine é uma atleta já muito experiente, tem bastante força e mesmo assim foi muito difícil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer uma linguagem bem acessível, eu aplico nas minhas aulas com meus alunos. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários para a gente interagir. Eu mesmo pessoalmente vou responder. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos e agora saído daquela superficialidade de falar, o cara está utilizando um método de treinamento ou a execução errada. Ou então, o cara está fazendo todo torto. Não sei quem é o cara que está fazendo, qual o objetivo dele. Talvez ele esteja ali sozinho treinando, quer vencer a falha concêntrica e para isso ele tem a necessidade de mover, né, mais articulações para completar a fase concêntrica. Então nunca se sabe, como eu falei antes, é sempre importante estar analisando quem é que está fazendo o exercício, quem é que está fazendo a metodologia. Quero agradecer aqui, Elaine, obrigado aí. Obrigado pelo convite. Valeu. Foi difícil? Claro que foi. Foi nada. Foi sim. Foi moleza. Elaine é muito forte, pessoal. Tu viu ali que vocês não têm noção do peso que ela utilizou ali. Mas foi um treinamento ali, principalmente no último, excêntrica, né? Com bastante esforço dela. Quem quiser te acompanhar no Instagram, como é que tá lá o teu... Elaine, underline, Elaine Andrade, underline, é que ele mudou e agora eu não sei. É Elaine Andrade, underline, Figure Pro, né? Elaine Andrade, underline, Figure Pro. Underline, Figure Pro, tá? Me segue lá também no Instagram, Wilson, ou melhor, personal Wilson JR. O que foi, não é isso? Ele errou também, viu? Ei, mas agora eu consertei. Então me segue lá, personal Wilson JR. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, também comente. E não se esqueça de seguir o canal aí, de se inscrever no canal e colocar o sininho, beleza? É isso. Valeu, Elaine. Obrigada. Beijo.